Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, porque a nossa Páscoa é Cristo, que foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, verso 7. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, lançando fora a velha massa dos rudimentos inúteis, das correntes dos sacrifícios da lei e das tradições religiosas, vivendo Jesus Cristo, não em carne, mas em espírito e em verdade, como Ele é Jesus Cristo, o ressuscitado. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje, anote, todos, você que me acompanha também através da internet. Semana Santa, mais uma tradição religiosa. Mais uma, dentre as muitas que existem aqui no Brasil e no mundo. Semana Santa, mais uma tradição religiosa. É a glória de hoje. O nosso Deus, meus amados, não é um Deus de tradição religiosa. Se você parar para pensar, e a gente vai chegar lá um pouco mais adiante, o Senhor Jesus não era ligado a nenhuma tradição religiosa na sua época. Nenhuma. Era tradição religiosa os fariseus não se aproximar e nem sentar na mesma mesa com os pecadores. Era tradição deles. E ali estava quem? Jesus sentado. E ali estava Jesus andando com quem? Com os pecadores. Porque ele não era ligado a nenhuma tradição religiosa da sua época. Então já começa a pensar por aí, e daqui a pouco a gente vai chegar com evidências bíblicas. Pastor, o que é uma tradição religiosa? Vamos ganhar mais compreensão. É algo que não está na Bíblia, mas que continua sendo perpetuado, ano após ano, pela ignorância das pessoas, pela falta do conhecimento das pessoas das Escrituras. Por isso que há tanta dificuldade das pessoas compreenderem o Evangelho da Graça. O que tem atrapalhado tem sido o tradicionalismo religioso. Essas coisas todas que existem aí. Segundo a tradição religiosa, nós temos no nosso calendário uma Semana Santa. Uma sexta-feira santa no ano. Pense comigo. Pense que a inteligência que você tem dada por Deus, meus amados, se existe uma Semana Santa, uma sexta-feira santa no ano, e as outras semanas são o quê? Amaldiçoadas? Vamos pensar com a mente de Cristo? A Bíblia fala que é para seguir a Semana Santa? Não. Em nenhuma parte da Bíblia. Na verdade, essa questão de Semana Santa, Sexta-feira Santa, é uma celebração católica. E alguns costumes, e não só costumes estabelecidos pela Igreja Católica, mas também por esse sistema evangélico protestante, por exemplo, procissão de ramos. A Bíblia não fala para a gente seguir isso. Procissão de Jesus morto, pessoas carregando cruz. Um outro costume, que o cristão não pode ouvir som na Semana Santa, e nem tampouco varrer a casa. Não pode varrer a casa. As pessoas mais antigas, as pessoas do interior sabem disso. Semana Santa, ninguém varre a casa aqui, hein? Nós temos que ter respeito ao morto, ao defunto. É em memória de Jesus. Abençoado, a gente só realiza algo em memória de alguém quando este alguém está morto. E no caso do Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo, e muito bem vivo. Então, existe essa tradição religiosa
que o cristão não pode ouvir som. Eu lembro bem disso. Desliga o som, menino. Em respeito a Jesus, ele morreu. E que o cristão tem que substituir a carne pelo peixe. Hoje é churrasco de peixe, não pode ser de carne. Mas não é verdade, abençoado? Isso tudo é tradição religiosa. Olha, tem que substituir a carne pelo peixe. Em respeito, em memória de quem? De Jesus. Porque se você come carne, é como se você estivesse comendo a carne de Jesus. E você vai comer a carne de Jesus? Então veja, situações que foram se perpetuando. Isso significa tradição religiosa. Algo que não está na Bíblia, mas que foi se perpetuando. Da avó falar para o neto, depois o neto cresce, passa para os filhos, dos filhos para os filhos, e vai passando a coisa. A gente ouviu isso, abençoado, e a gente ainda ouve isso. Essa semana mesmo, vai ter pessoas lá na feira do peixe. Não, tem que comprar peixe. Carne não, sangue de Cristo tem poder. Pecado é esse? Não, lá em casa é peixe. A gente só substitui a carne pelo peixe se estiver em bom preço. Pastor, o preço está bom. Se não tiver, abençoado. É pecado, pastor? De forma alguma. Porque tudo isso, essa substituição de carne pelo peixe, é mandamento do homem. A Bíblia não ensina, não diz que é para a gente seguir isso. Peixe você come todo dia. Eu posso comer, pastor? Pode. Se você não quiser comer, você não come. Pastor, o preço está bom, eu vou substituir pela carne. Porque a carne não está com um preço muito bom não. Está cara a carne, viu, pastor? Então você substitui. Mas se é pecado, não é pecado. Tem problema, tem maldição. Deus vai ficar irritado. Jesus, principalmente, de forma alguma. Não existe problema. Comer ou não comer. Tudo isso que a gente vê aí fora é tradição religiosa. Deus não tem nada a ver. As pessoas ficam misturando essas coisas com Deus, misturando ramo, misturando coelho, chocolate, com o terceiro dia, com a ressurreição de Cristo. O que tem a ver o chocolate? O coelho, onde o coelho foi se meter? É por isso que tem o pé do coelho, por isso que ele perdeu o pé. Foi se meter ou não é para se meter? Você vê, abençoado? Olha onde o coelho foi se meter. Com o terceiro dia, com a ressurreição de Jesus, que não tem nada a ver. Ovo, chocolate. Chocolate você come todo dia. Não, pastor, mas tem que ser na Semana Santa. E inclusive a colomba pascal da Balduco é só na Semana Santa. Abençoado, se você me trouxer, eu como todo dia. E eu recebo essa palavra? Eu como todo dia esse negócio aí. Que é aquele pão fofinho, com recheio de frutas e outras coisas mais dentro, ou com recheio de chocolate. Eu como todo dia. Não tem esse negócio que tem que ser só na semana. Abençoado, todo dia é dia abençoado, todo dia é dia do Senhor e é nosso também, porque você está nele e ele em você. Louvado seja. Receba essa palavra. Oh, meu Pai do céu, Jesus falou, o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai de dentro da pessoa, o que faz mal, o que sai do coração da pessoa. O espírito de raiva, de ódio, de mágoa, uma palavra sem você pensar antes, e você acaba ferindo, machucando, entristecendo uma pessoa. E isso é que faz mal, abençoado, Jesus falou. Vejamos o que diz Mateus, capítulo 15, a partir do verso 11. Olha só, meus irmãos, aqui as palavras do Senhor Jesus, né, que nunca esteve ligado na sua época a mandamento, a tradição, a preceitos de homem algum. Olha só, Mateus 15, verso 11, e vamos ler também outros versos aqui. Olha só, muito importante isso aqui. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Verso 18, do mesmo capítulo. Mas o que sai da boca vem da onde? Do coração. Olha, abençoados, esse é o problema. É o que vem do seu coração.
É por isso que você deve pensar bastante, pague pedágio, antes de você proferir, falar alguma coisa, para você não ferir o irmão, machucar um irmão, entristecer, levar aquela pessoa a lágrimas, a um choro, porque as palavras têm força, tanto para a vida, para a alegria, como para a morte, para a tristeza no coração de uma pessoa. Então o que sai do coração pode machucar uma pessoa. Então o nosso Senhor Jesus nos exorta: olha, fica preocupado com essa coisa de comida, vocês devem guardar o coração de vocês, dessas coisas, de palavras, de espírito de raiva, de vingança. Isso sim é o que prejudica, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o quê? O homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Ele está falando isso no sentido das coisas entre você e Deus. Porque para os religiosos, você não lavou as mãos, então a sua vida com Deus, meu filho, tá ruim, hein? Aí Jesus falou: não, isso não atrapalha o nosso contato com Deus. O que tira a nossa edificação, o desenvolver da nossa vida espiritual, é a gente ter um coração mau diante do próximo. Isso sim é que estraga a nossa felicidade e o convívio com os outros. Então, o Senhor Jesus nunca esteve ligado aos costumes, às tradições. Eu estava na internet, porque eu estou ali postando as mensagens, e tinha um pregador, rapaz, nessa semana, fazendo a campanha da cruz consagrada. Eles vão dar a cruz, e ele falando: olha, e domingo de Páscoa, você tem que trazer o nome da sua família para colocar aos pés da cruz. A mim, pessoal, aos pés da cruz, porque quando você comer o pão e beber do cálice, quando a gente amassar o copinho, a gente vai amassar toda a maldição, todo o mal. Você lembra disso quando você estava no sistema? E agora você está amassando todo o mal, você está destruindo tudo aquilo que estava no seu casamento, aquela besteira toda. Tudo isso é tradição de quem? Do homem. É tudo uma invenção do homem. Meu Deus do céu, quanta besteira a gente se envolveu, quanta coisa a gente acreditou, abençoado. E a gente acreditava que amassando aquele copinho, a gente estava amassando o demônio que estava atrapalhando você de conseguir um emprego. Isso, amasse bem o copinho, você está amassando aquele demônio. Isso que está fazendo com que aquela mulher olhe para o seu marido. Aí você pensava nela: eu amasso mesmo aquela bandida, ela nunca mais vai olhar para o meu marido. Isso, amassa mesmo. Aí você ficava com mais raiva ainda e amassava o copinho, porque você pensava na dona lá: ela está olhando mesmo para o meu marido. Isso, amassa o copinho, amassa esse diabo. Abençoado, o negócio é sério, a gente transportava a situação para o copinho mesmo, porque a gente estava enfeitiçado. Isso se chama feitiçaria evangélica, a gente estava enfeitiçado. Eles ensinavam a gente a passar os problemas para o copinho. Não, pensa, imagina que é aquela situação, aquela pessoa, etc, etc. Então, para a gente concluir aqui, a Bíblia fala para a gente seguir as coisas de quem? De Deus. Então, por aqui a gente vê que a Bíblia não fala para a gente seguir a tradição do homem, essas coisas inventadas. O que temos que seguir é o ensinamento de Deus, e não a doutrina dos homens. O povo de Deus que está aí fora, graças a Deus você não, está vivendo enganado com esses costumes, como também os que estão comendo pão e bebendo suco de uva, acreditando que através daquele elemento vão receber a presença de Deus, porque também há esse pensamento que quando se come o pão e toma o cálice, a pessoa está recebendo a presença de Deus. E as pessoas fazem isso sem pensar. As pessoas têm que começar a pensar: eu estou fazendo isso em memória de Jesus. Repito, só se faz algo em memória de alguém
E quando esse alguém está morto, mas o nosso Cristo está vivo. Então as igrejas estão seguindo coisas de homens. Porque o reino de Deus não tem nada a ver com pão, com suco de... com nada que é objeto. Olha o que diz Romanos 14, 17, que já é do seu conhecimento, mas vamos meditar uma vez mais. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito o quê? Santo. Então não tem nada a ver em você comer uma coisa, beber a outra e sentir a presença de Deus. Olha o que diz também João, capítulo 6, verso 32, livro histórico de João. Vamos lá. Com essa leitura que vamos realizar aqui, a gente vai entender mais e mais que estamos chamados ao progresso espiritual em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, João 6 é o capítulo a partir do verso 32. Vamos aqui meditar nessa parte também. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Por que Jesus começa falando do pão do céu? Porque existe o pão da terra que as igrejas evangélicas, protestantes lá fora ensinam para as pessoas comer como Santa Ceia. E comendo isso, você vai receber a presença de quem? De Deus. Aí Jesus vai e diz: não. O verdadeiro pão é a minha palavra. Quando a Bíblia fala de comer a carne, é você comer a palavra. É você se alimentar dele. E ele diz isso aqui. Vamos seguir lendo. Uma vez mais o verso 32, João 6. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o alimento nosso, ele vem do alto, ele não vem da padaria. Verso 34, então lhes disseram: Senhor, dá-me desse pão. Eles ainda não estavam entendendo, compreendendo o espírito da coisa. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá o quê? Sede. Até aqui. Então veja, ele é o nosso alimento. É por isso que lá no livro do Apocalipse diz com grande clareza, o verso fala por si só: olha, quando você abre a porta do seu coração, quando você dá ouvido à minha palavra, ovelha minha, filho meu, eu passo a cear com você e você comigo. Todas as vezes que a gente louva a Deus aqui, que a gente se reúne para meditar na palavra dele, quando você está ouvindo a mensagem em casa, meditando na palavra, é o momento que você está ceando com o seu Deus está ceando com você. Então, a gente viveu muitos anos enganados, acreditando que aquele pão, que aquele suco de uva era o caminho e a verdade, que era através daquilo que a gente tinha a presença de Deus. E quanta coisa a gente viveu e fez, induzido pelo homem. E você agora vai receber a presença de... E você vai falar em línguas. E você decanta-se, labachúria, labassábia, você ficou assim. O diga o pastor Heraldo, professor em línguas. Ele falou: pastor, eu fiquei anos e anos naquela igreja, eu nunca consegui falar labaci, nem decanta-se. Não sei o que é decanta-se, viu? Ninguém sabe. O que é decanta-se, pastor? Não sei. Mas todo mundo repete, todo mundo fala. Abençoado, a gente estava na maionese, viu? Aí quando Paulo traz o assunto a respeito do dom de línguas, ele fala assim: olha, se alguém for falar a palavra de Deus, é importante que se tenha intérpretes, porque pode acontecer de ter irmãos que precisa de um outro idioma, e se está falando um só, vai ficar alguém sem compreender o que está sendo dito. Então é bom que se tenha intérprete também, para que haja
um crescimento, uma edificação na igreja. E é verdade. Se chega aqui um pastor americano e só um abençoado tem conhecimento do inglês, o resto tudo não vai entender nada. Então é necessário que se tenha um intérprete para edificação o quê? Da igreja. E é isso que Paulo explica lá. Ah, mas tem aquela questão de Pentecoste, meu menino pastor. Então eu vou explicar para você. Ali foi um encontro de várias pessoas de vários países, de vários lugares, em um mesmo lugar, glorificando a quem? A Deus. Então cada um glorificou, exaltou o seu Deus no seu idioma. Então quem estava passando ali, viu uma mistura de línguas, viu uma mistura de idiomas, porque eram várias nações, pessoas de várias nações, exaltando quem? A Deus. Então são coisas que, meditando, recebendo o evangelho verdadeiro, e não aquele que perturba, como diz Paulo em Gálatas 1, porque o que perturba não te dá entendimento nenhum, mas o evangelho verdadeiro te dá. Você entende tudo isso, como vocês têm entendimento disso, e quem está me ouvindo compreende isso perfeitamente, sem eu precisar abrir a Bíblia, a pessoa já tem noção exata, realmente está escrito mesmo, lá, tem isso mesmo, agora entendi. O Espírito de Deus nos dá compreensão de tudo isso, abençoado. A sabedoria de Deus está dentro de você. Ela só precisa ser revelada. E para isso a gente precisa congregar. É por isso que Paulo diz, não deixemos de congregar, para que a sabedoria seja revelada. Aí você, é mesmo. Amém, mas é isso. Está sendo revelada a sabedoria que está dentro de você. Amém. Abra também em Colossenses. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em Colossenses, porque nós estamos chamados a crescer, a ter um progresso na nossa vida espiritual. Não podemos ficar parados no tempo. E eu vou explicar um pouco sobre isso, porque tem gente que está parado no tempo. Ah, Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou. E para por aí. Não para por aí não. Tem os benefícios da cruz. E a gente vai chegar lá. Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 8. E começa assim, meus irmãos, amados, você que me acompanha através da internet, anota tudo aí no teu bloquinho de anotações. Colossenses, é isso mesmo que eu falei, capítulo 2, verso 8. Olha só, Colossenses 2, 8. Cuidado, olha como Paulo começa aqui o negócio, hein? Cuidado, hein? Que ninguém vos venha enredar. O que é enredar? É enganar com mentiras religiosas. Cuidado, hein? Não deixa a sabedoria do homem, o mandamento do homem te enganar. Tem aparência de coisa boa, de espiritualidade, mas não é palavra de Deus. Todo mundo ali com o pão e o suco de uva, nossa, que espiritualidade, pastor. Só pode estar Deus ali. Deus está nas pessoas, mas aquilo não tem nada a ver com Deus. Paulo diz que a nossa Páscoa é Cristo. Se a nossa Páscoa é Cristo, então a nossa ceia é espiritual. Ele em você e você nele, em o nome de Jesus. Vamos seguir aqui. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição que? Dos homens, conforme rudimentos do mundo, e não segundo o que? Cristo. A Bíblia ensina que é para você fazer procissão de ramos e andar com a cruz nas costas? Também não. Substituir a carne pelo peixe? Também não. Cruzinha consagrada, fita no braço, salzinho abençoado? Também não, menos ainda. Então graças a Deus, né? Faltou alguma coisa? Tem muita coisa, né? Verso 9: portanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e todo o que? Potestade, ou seja, ele é o cabeça de todo o poder. Amém? Principados e potestades significa autoridade, força, poder. Então ele é o cabeça de tudo, nosso Deus. Diga graças a Deus. Como eu estava dizendo antes de ler esse versículo, nós estamos aqui para progresso espiritual na nossa vida. Nós não podemos ser um povo parado no tempo. Para muitas pessoas, Jesus veio ao mundo, andou sobre a terra, morreu, ressuscitou, e para por aí,
Não. Não para por aí. Mas para muitas pessoas parou por aí. Mas para nós não. O terceiro dia existem benefícios. Diga, eu recebo essa palavra. Uma vida espiritual. O Espírito de Deus habitando dentro de nós. O conhecimento que você é um filho abençoado, herdeiro de Deus. Existe uma salvação no terceiro dia. Deus escolheu o apóstolo Paulo para receber o Evangelho, para nos explicar o reino de Deus. Então o terceiro dia, abençoado, existe muita coisa para viver para frente. Muita coisa, louvado seja. Depois da cruz, existe uma vida nova para todos nós, sem sacrifícios, sem objetos, sem o pecado, sem os demônios, livres de todo o mal. Nós não somos pessoas que paramos no tempo. Tem pessoas cristão mesmo, pessoas de igreja que estão parados no tempo, com aquele pensamento, principalmente nessa chamada Semana Santa. Bom, Jesus veio, andou sobre a terra, morreu e depois ressuscitou. Lembra do tempo que a gente estava no sistema? Depois disso, qual era o ensino que você tinha quando você estava lá? Sempre fazendo as mesmas coisas, ano após ano, correntes, campanhas e uma vida de levar objetos para casa. E com isso a nossa vida espiritual não mudava em nada. Lembra disso? A gente recebia a mensagem que Jesus morreu e ressuscitou e parava ali. A gente não tinha mais ensinamento depois disso. E a gente seguia o resto do ano fazendo campanha, fazendo corrente, levando objeto para casa. Não era assim? Aí vinha a próxima Páscoa e a mesma coisa. E a gente não saía daquele sistema. A gente não saía daquela tradição religiosa. Porém, existe um terceiro dia cheio de benefícios, que só a graça revelou para nós. A gente entendeu, gente, tem mais coisa. Eu sou herdeiro, eu sou um salvo, eu sou justificado. Jesus pôs um ponto final no pecado, a transgressão de Adão. Eu não preciso mais fazer corrente de libertação, eu já sou liberto. Ou seja, a gente encontrou, através do Evangelho, tem algo a mais depois do terceiro dia. Não é só veio, andou na terra, morreu e ressuscitou, não. Tem mais coisas. O Evangelho deu isso para nós. Agora lá no sistema a gente estava sempre naquela mesma coisa. A Santa Ceia, comia o pão, tomava o cálice, e agora sinta a presença de Deus. Aí no dia seguinte você já estava com aquela dúvida que não tinha mais a presença de Deus. E na sexta-feira, e isso era na quarta, na sexta-feira tinha que tirar o diabo, porque Jesus saiu na quinta. Aí entra o diabo, aí você voltava no domingo para buscar a presença do Senhor, porque depois Jesus ia embora e depois entrava o diabo. Era uma bagunça o negócio. Não é um diabo que nunca morre, né? Gente do céu, e a gente sempre buscava. Eu ficava, meu Deus, mas eu não estou cheio do Espírito. Não, agora é a libertação do diabo. Então Jesus entrou, saiu e entrou outra pessoa. Uma confusão, abençoado. Então as pessoas estão vivendo enganadas. Então veja o que diz Jesus, palavras do Senhor Jesus, em Lucas 13:31. Vamos a Lucas 13:31. E começa assim a palavra do nosso Deus aqui no livro histórico de Lucas 13:31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus responde. Ele, porém, lhes respondeu: ide, dizei a essa raposa, olha como Jesus falava, hein? Que hoje e amanhã expulso demônios e cura o quê? Enfermos. E no terceiro dia o que? Terminarei. Que coisa linda, porque o terceiro dia foi o fim o que? Do luto. Graças a Deus, o terceiro dia foi o que? A ressurreição de quem? De Cristo. O terceiro dia foi estabelecido, foi consumado todas as coisas. O Evangelho da graça foi concretizado. As profecias, tudo a nosso favor, a nossa herança. Tudo aconteceu o que? No terceiro dia. A libertação de todo o mal. Diga, louvado seja Deus. Então,
A festa de um cristão é essa aqui, ó. Terceiro dia foi o fim do luto. Ele está vivo, não existe mais luto. A justiça foi feita em nossas vidas, fomos justificados, uma vida liberta de todo mal e também da lei de Moisés, libertos do pecado de Adão. Chegou o perdão, terceiro dia chegou o perdão, graças a Deus. É isso que temos que estar sempre celebrando, a ressurreição e não a morte. A comemoração de um cristão é uma comemoração espiritual, não é colocar coelho, cruz, chocolate, bacalhau, peixe, ramo, chocolate, misturado com o terceiro dia. Terceiro dia são coisas espirituais para a nossa vida, não tem nada a ver com isso. Nós celebramos aqui o terceiro dia. Terceiro dia. Abençoado. As pessoas estão comemorando aí a morte e ressurreição de Jesus. A data mesmo, ninguém sabe. Porque o calendário está mudando sempre, está mudando. Ninguém sabe se aconteceu, se o que está sendo celebrado é exatamente aquela data. E mesmo que fosse, nós não estamos aqui para viver o luto, nós estamos aqui para celebrar o Deus vivo. Nós estamos aqui para ser agradecidos pelo terceiro dia. Agradecidos pelo terceiro dia. Abra também a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 13. 2:13. Quem quer conhecer as coisas espirituais, você que me ouve, tem que abandonar os costumes, a sabedoria do homem, os mandamentos dos homens, idolatria. Abençoados, existe idolatria a homem, a lugares, e até, olhe para mim, já tem até Bíblia, com o nome do fulano de tal, do lado de fora da capa da Bíblia, em letras douradas. A Bíblia do bispo fulano. Já tem até isso. Até a Bíblia, o homem religioso quer que exista uma com o nome dele. A Bíblia do bispo fulano de tal, edição de ouro. Edição de ouro, já tem. Em letras douradas, do bispo tal. E no rodapé, todo ensinamento, toda a interpretação dele, daquele versículo, para que todos recebam e façam aquilo. Olha só a manipulação. Eles constroem uma Bíblia, põem do lado de fora da capa o nome dele. A Bíblia do bispo fulano de tal. No rodapé da Bíblia, ele está explicando com a interpretação dele cada versículo, para que as pessoas recebam aquilo e vivam exatamente aquilo. Sejam doutrinadas por ele. Até nisso, o dedo do homem já está. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria o quê? Humana, mas ensinadas pelo Espírito de quem? De Deus. Conferindo coisas espirituais com coisas o quê? Espirituais. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então Paulo está dizendo, igreja, porque ele está pregando para a igreja, existe a sabedoria do homem, e nós temos que seguir a sabedoria de Deus, mas a do homem também está aí, e a de Deus, mas a do homem também está aí, caminhando lado a lado, e a gente tem que ter a mente de quem? De Cristo. Ele diz, para ter discernimento, para não cair na sabedoria do homem, porque ela tem aparência de coisa boa, ela emociona. Tem pregadores que, para emocionar ainda mais a pessoa, enquanto ele está pregando, o tecladista está ali tocando um fundo musical no piano. E um monte de gente, meio adulto, já está aí, metade da igreja já fica chorando. Esse pastor é muito usado por Deus. Eles querem pegar as pessoas pela emoção, de tudo quanto é jeito.
Eles querem manipular o povo até com um fundo musical, para prender a pessoa ali na mensagem deles, para causar uma emoção, e a pessoa não sair da igreja. Até nisso, abençoado, eles trabalham também. Você não lembra não? Esqueceu, foi? Esqueceu, como o pastor dizia, você que está recebendo agora, quem está recebendo o Espírito Santo agora está sentindo um arrepio que está vindo de cima. Oh, glória, Senhor. Lembra, obreira de fé? Isso é o Espírito Santo, ele está descendo em você agora. E você chorava. Eu vou jogar debaixo do banco, Senhor, eu te amo. E você, não é verdade? A Irene já estava debaixo do banco antes de receber, estava lá, jogada, chorando lá debaixo. Oh, Senhor, eu te amo. Abençoado, não era assim? Eu lembro. Verdade. É verdade. Por que o outro está chorando e eu não? Oh, meu Deus do céu. É abençoado. É abençoada. A Noeli ficava olhando. Depois eu estou sentindo aqui também. Senhor, vai, Adaltinho, chora também. Coisa boa. É. Vamos aqui. Onde que eu estava mesmo? O senhor estava buscando o Espírito Santo, pastor? Eu estava aqui já sentindo na labachúria já. Já estava quase chorando aqui já. A dona Divina quase que chora. Calma, né? Segura a emoção aí. Ah, meu Deus do céu, chorando de alegria, né? Vamos concluir aqui, só para finalizar aqui. Verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucuras. E nem pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. E é verdade. Não gosta. São pessoas que querem uma doutrina que fale para a carne. Lá na sua igreja tem campanha, tem corrente, o pastor unge, tem o batismo lá da ceia. Não, então não vou. Então tem pessoas que só gostam de uma doutrina que fala para a carne. Dá para você levar minha foto da minha família e dar para ele antes? Levar lá a peça de roupa do meu filho? Lá não precisa, você leva o pedido no coração. Que igreja esquisita é essa? É estranho lá. Não, você leva o pedido no coração. Não, eu vou para outra que eu gosto de levar foto. Eu gosto de levar foto, eu vou levar inclusive a calça do meu marido, a camisa do meu marido, a meia do meu marido, eu não vou nem falar as outras coisas. Então eu vou levar tudo do meu marido, eu vou lá na outra paróquia, na outra igreja lá, que lá o pastor pega mesmo na calça do meu marido, pega no sapato, pega na meia. E teve uma hora que eu, né, pastor, estava com freio de bicicleta, mas o pastor ungiu a si mesmo e disse: está abençoado. Graças a Deus, está abençoado. Está mesmo. Estava com freio de bicicleta, pastor. Lembrei de uma abençoada que me falou isso. Rapaz. Está brincando? Uma vez a abençoada falou isso para mim. Para que eu fui lembrar disso agora? É que veio na cabeça, né? Abençoado. Depois de ungido, está abençoado, né? Abençoado, está abençoado. Depois da freada, né? Abençoado. O negócio é sério. Mas, deixando isso aí de lado. Seguindo aqui, vocês hoje estão animados, hein? Graças a Deus. A nossa igreja é uma igreja abençoada, amém? Louve a Deus, maravilha. É igreja feliz. É igreja alegre, abençoada. É verdade. A gente estava no jardim de infância, no sistema religioso, e vamos quebrar a muralha, e você, oba, vamos lá. A gente parecia criança. Hoje vai ser, a gente vai derrubar o gigante. Você já estava com aquela pedra a semana toda. Olha agora para o gigante, pessoal. Amém, pessoal? Está olhando mesmo? E você já fazia cara feia. Então, imagina aquele patrão que não te deu aumento. Aí você é ele mesmo. Imagina aquela mulher que está te perseguindo, aquela vizinha invejosa, é ela mesma, é agora. Então, aquele marido que não paga pensão, vai ser agora, na cara. Então todo mundo já estava pronto ali no negócio. Rapaz, eu já fiz muito isso, hein? Abençoado.
Eu já acertei gente já nesse negócio aí, viu? A gente acerta a gente já no negócio aí, rapaz. Vocês estão brincando, é? Eu já joguei com tanta fé que eu já acertei até obreiro dentro da igreja. É, rapaz, vocês hoje estão demais. Desse jeito eu não termino a reunião hoje. Vamos lá. Verso 15, gente. Vamos aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Hoje a gente termina. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. A gente está julgando mesmo. Lembrando do tempo que a gente era infantil, estava no jardim de infância, né? Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. O que você prefere? Ouvir de um pastor que você tem a mente de Cristo ou que você é um encapetado endemoniado? Não, ouvir que você tem a mente de Cristo. Mas veja que tem pessoas que preferem ouvir que é endemoniado. Esse problema aí, minha filha, chega mais perto, minha senhora. Isso, chega mais perto. É o que? Desemprego? Só tem um demônio, viu? É o demônio que está trancando aí. E qual é o problema do seu filho? Ele está bebendo. É um Zé Pilantra nele. Você vai ter que fazer a corrente aqui. Fica aqui que o obreiro vai ungir você. Próximo. É assim. E as pessoas aceitam numa boa. Agora você fala, tem a mente de Cristo. Que isso? Ai, que igreja esquisita. Eu vou voltar lá para a corrente mesmo. Vai ficar acorrentado. Não vejo. O homem natural, ele só aceita que você fale coisas para a carne. Mas o espiritual, como você, graças a Deus, você aceita as coisas do Espírito. É por isso que eu falei no início, o Senhor Jesus, ele não ficava ligado na sua época a essas coisas. E nem tampouco na tradição do homem. Agora vamos a essa evidência que eu prometi para vocês. Mateus 9, a partir do verso 10. Olha só. 9, a partir do verso 10. Mateus, livro histórico. E começa assim, Mateus 9. São evidências que mostram para a gente que Jesus na sua época, ele não andava ligado à tradição religiosa nenhuma. Ele estava fora disso. Graças a Deus. E nós também. Mateus 9, a partir do verso 10. 9 e 10. Jesus aqui come com os pecadores. Porém, os fariseus, não era tradição deles fazer isso não. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos. Vocês se acham, né? Os perfeitos, maravilhosos. E sim os doentes. Aqui são gente sofrida, pessoas que estão com o coração entristecido, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão com espírito de ódio, de raiva. Essas pessoas precisam de Deus, da palavra de Deus, e vocês não dão atenção para ela. Aí ele diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não o que? Holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim o que? Pecadores. Então ele traz aqui Oséias 6,6: misericórdia quero, e não o que? Sacrifício. Vocês se acham tal, é tradição de vocês de não andar com pecadores, de não sentar na mesma mesa, mas comigo não tem problema. Porque eu não estou apegado à tradição de homem nenhum, eu sou servo de Deus. E essas pessoas são necessitadas, elas estão precisando de carinho, estão precisando de atenção. Aquela mulher mesmo, que teve vários maridos, e que foi no poço buscar água, e ela ficou até um pouco assim: o senhor conversa comigo, eu sou mulher samaritana, e eu tenho uns problemas pessoais na minha vida que são coisas feias. O negócio está ruim para o meu lado aqui, viu, Jesus? Eu falou: já conheço. Eu conheço a tua vida, mulher. Chega mais perto. Me dá um pouco dessa água para a minha carne, porque eu tenho uma outra água para dar para o teu espírito. Então ele fez o que ninguém fazia. Dá atenção, dá amor, dá carinho.
A carne é trapo de imundícia. É por isso que Paulo diz: a ninguém conhecemos segundo o quê? A carne. Se antes conhecemos a Cristo, já não conhecemos desse modo. Jesus não é mais o Jesus judeu, ele é o Jesus Cristo ressuscitado, Espírito e verdade. É por isso que você tem que tirar da sua casa aquele Jesus com o coração para fora, lá da sala. Peguei muita gente surpresa, né? Pensava que eu não sabia, né? Me falaram, viu? De olhinho verde, coraçãozinho para fora, sangrando, né? Ah, lá na sala. E o televisor embaixo. Se aquele troço cai, já era a tua televisão. Vai para as cucuia. Brincadeira. Uma outra evidência que Jesus não andava ligado nas tradições religiosas, aqui mesmo em Mateus, capítulo 15, verso 1. E existe um subtítulo em negrito, capítulo 15, acima do verso 1. Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Era o que estragava as pessoas. Mateus, livro histórico, capítulo 15, verso 1, vamos ler até o verso 4. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgrides vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa o quê? Tradição. Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tu o quê? E a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja o quê? Punido de morte. Vocês me perseguem por uma tradição do homem, mas vocês se esquecem de cumprir o quê? A vontade de Deus, que é honrar pai e mãe, e principalmente a quem? A Deus. E segundo a lei de Moisés, vocês deveriam ser mortos, punidos. Vocês estão me cobrando de uma coisa, vocês deveriam viver a outra. Principalmente a vontade de quem? De Deus. Eu me faço entender, meus irmãos? Então, uma vez mais, a gente vê com Bíblia, que o Senhor Jesus, na sua época, ele não estava ligado a nada que era do homem, a nenhuma tradição. Ele estava sempre fora com os seus discípulos, sempre fora. E sempre os fariseus interrogando: mas por quê? Esse homem anda com pecador, senta na mesma mesa que essa gente, esse homem faz isso, esse homem faz aquilo, mas como que pode? Ao ponto que ele foi chamado de cachaceiro, Jesus. Não foi verdade? Cachaceiro, beberrão, chefe dos capeta, porque só vive no meio dos pecadores. Isso aí é o próprio Satanás, em figura humana, andando sobre a terra. Jesus foi perseguido, porém, temos o conhecimento que ele estava com a verdade de quem? De Deus. E é isso que nos dá a salvação diária, todos os dias, o viver da palavra do Senhor. E fique de pé e vamos agradecer pela glória de hoje. Feche seus olhos, vamos dar graças pelo alimento. Obrigado, Senhor, por mais uma ceia abençoada, alegre, feliz. Um alimento que transborda, alegra o nosso ser. Enquanto estamos aqui aprendendo conhecimento, somos sabedores que os teus anjos estão ministrando ao nosso favor. Quando estamos envolvidos com a tua palavra, meditando nela, o nosso pensamento sai do medo, o nosso pensamento sai da preocupação. O nosso pensamento sai daquele medo que a gente estava sentindo no mais profundo do nosso ser. A gente é confortado, a gente é consolado. A tua orientação, Deus, ela nos cura. Ela leva a gente a amar, a gente a perdoar, a valorizar o semelhante, o próximo, a dar amor, a dar perdão, a dar carinho. Quando a gente está meditando na tua palavra, Senhor, a gente se liberta uma vez mais da tradição religiosa. E eu recebo, Senhor, essa mensagem alcançando muitas e muitas e muitas pessoas. Pessoas que estão vivendo enganadas, ano após ano, com essa história de objetos, com essa história de pão, de ramo, de fronha, de suco de uva,
de cruz consagrada, que tem que substituir a carne pelo peixe, e tantos costumes e rituais, Senhor, que a Tua palavra, a Bíblia, o Deus da Bíblia não ensina nada disso para a gente seguir. Semana Santa, dia santo, todo dia é dia do Senhor, todo dia é um dia abençoado para a nossa vida, e obrigado, Deus. O terceiro dia, graças a Deus por ele, fim do luto, o nosso Cristo ressuscita, está vivo e habita dentro de nós. Louvado seja. Obrigado, Deus, por Tua presença. Agradeça pela sabedoria que a graça te deu, porque no sistema você só sabia que Jesus andou na terra, morreu e ressuscitou, e lá parava por ali, e ficava assim você, e seguia você nas campanhas e correntes, e continuando a levar objetos para casa. Porém, a graça te foi revelada, você tomou conhecimento do terceiro dia, ele terminou, ele consumou todas as coisas, ele te tornou herdeiro de Deus, abençoado, mais que vencedor, justificados somos, temos a salvação, oh maravilha, a unção de Deus, o nosso Espírito, louvado seja. A Tua graça, Senhor, é maravilhosa. Ela tirou o medo que a gente tinha de tantas coisas, olho grande, inveja, macumba, bruxaria. A gente pensava, meu Deus, e nos preocupávamos sempre com essas coisas. Hoje sabemos, somos um povo abençoado, e que só existe, e que não há um outro Deus além de Ti. O Senhor é soberano absoluto nos céus e na terra. Louvado seja, Senhor. Eu sei o quanto eu sou amado por Ti. Hoje você sabe o valor que você tem, que Deus te ama, que nada pode separar do amor de Deus. Nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas. Na religião a gente ficava deprimido com isso. A gente se achava um verme, a gente se achava uma pessoa sem valor. Ah, Deus não me ama mais, eu falhei, eu errei. E todos nós temos esse corpo de falha, e estamos sujeitos sempre. Mas por falta de conhecimento, você se condenava, você se punia, você se maltratava a você mesmo. Você não se achava digno do amor do Senhor. E assim vivíamos nós. Mas a palavra da graça nos libertou de tudo isso. E hoje você se sente amado, querido, filho. Você se sente amado pelo Pai. Graças a Deus. E que existe um Deus que cuida de você para todo sempre. E que não existe nenhum homem para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Há muitos ministérios que o pastor nervoso diz: você é um amaldiçoado, você é um pecador, você é um endemoniado, você é isso. E a pessoa sai dali entristecida, meu Senhor. Sai com o seu coração doído, machucado com aquelas palavras. Você é um derrotado, obreiro. Esse pastor é um caído, é um fracassado, é um endemoniado. Quantas pessoas, meu Deus, estão em casa com essas palavras dentro do seu coração até hoje? Eu recebo essa pessoa liberta disso, dessa palavra de condenação, dessa palavra de morte que recebeu um dia. Você é uma ovelha amada, você é um herdeiro do Senhor abençoado, você é mais que vencedor, você é um filho, um predestinado, um escolhido de Deus, um bom perfume, propriedade exclusiva de Deus. O Espírito do Senhor habita em você. Louvado seja. Somos mais que vencedores. E recebo você tendo uma semana abençoada, um domingo maravilhoso, de muitas alegrias, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. E é isso aí. Um domingo maravilhoso para todos vocês. Tchau a todos. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei
Então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.